Olá, alunos! O tema de hoje será sobre o reino das eubactérias. Estima-se que elas estão no planeta há mais de 13 mil bilhões de anos e elas são essenciais para manter a homeostase nos ecossistemas. Sem ela, a vida estaria extinta, exauridos de compostos orgânicos e mergulhada, ou seja, soterrada nos próprios rejeitos. O ecossistema depende pelo menos dois fatores: dos produtores que capturam a luz e transformam em matéria orgânica e dos decompositores que reciclam a matéria e devolvem para o meio, agindo como decompositores e produtores, respectivamente. Cianobactérias e bactérias vêm garantindo a dinâmica dos ecossistemas e a continuidade da vida. São seres autotróficos fotossintetizantes, ou seja, eles produzem o próprio alimento através da fotossíntese e também produzem grande parte do oxigênio da atmosfera. Entre as bactérias autotróficas existem espécies quimiosintetizantes e espécies fotossintetizantes. As espécies fotossintetizantes possuem bacterioclorofila, que é um tipo especial de clorofila que permite o aproveitamento da energia luminosa para fazer fotossíntese. As bactérias quimiosintetizantes também produzem matéria orgânica, porém, em vez de utilizar a energia luminosa, utilizam a energia química, originária da oxidação de compostos inorgânicos. Bactérias aeróbias utilizam o oxigênio molecular na respiração celular aeróbia, por meio do qual obtém energia da matéria orgânica. Bactérias anaeróbias fazem fermentação ou respiração celular anaeróbia e não necessitam de oxigênio. Quanto ao tipo morfológico, as bactérias podem ser classificadas em cocos, espirilos, bacilos e vibriões. As células bacterianas contêm uma membrana plasmática, citoplasma, onde estão mergulhados ribossomos e o material genético. Externamente à membrana plasmática existe a parede celular, que é composta de peptidoglicano, que é um polipeptídeo associado a carboidratos. Externamente à parede celular, um outro envoltório chamado de cápsula bacteriana, mas isso está relacionado à patogenicidade da bactéria, ou seja, da capacidade da bactéria em provocar doenças. Sendo procariontes, essas células não têm núcleo, portanto, não tem o envoltório nuclear chamado carioteca. Então, o seu material genético, em forma de DNA circular, estão dispersos no citoplasma. O local onde se encontra o material genético é chamado de nucleóide. Algumas bactérias
contém plasmídio, que é uma espécie de DNA circular, ou seja, um pequeno DNA circular, independente ou separado do cromossomos, que confere à bactéria resistência a certos antibióticos. O único organode bacteriano é o ribossomos, que está relacionado na função de sintetizar proteínas. As cianobactérias apresentam organização celular típica dos procariontes, sem o envoltório nuclear, ou seja, sem núcleo, e sem as organelas citoplasmáticas. Sua parede celular se assemelha às das bactérias. As cianobactérias são clorofiladas, fotossintetizantes, portanto, são autrotróficas. Algumas espécies fixam o nitrogênio atmosférico, contribuindo assim para a fertilização do solo e da água. A reprodução das bactérias geralmente ocorre por divisão binária ou cisparidade. Trata-se de um processo de reprodução assexuada em que o organismo se divide em dois novos organismos geneticamente idênticos. Os clostrídeos, que são as bactérias causadoras do tétano, podem produzir esporos, que são formas resistentes que suportam muito bem temperaturas elevadas, salinidades ou escassez de água. Na condição de esporo, as bactérias permanecem em estado de metabolismo reduzido, gastando pouca energia. Conjugação, transformação e transdução caracterizam-se pela troca de pedaços de DNA entre as células. A bactéria receptora desse DNA o incorpora junto ao seu material genético. Entre as cianobactérias, as mutações é a única forma que lhe proporciona uma variação genética. Doenças causadas por bactérias nos seres humanos podem assumir um caráter epidêmico. Bactérias causadoras de enfermidades graves podem ser transmitidas aos seres humanos através de animais, como é o caso da bactéria da leptospirose, transmitidas principalmente pela urina do rato. Algumas doenças, as DSTs, como a gonorreia e a sífilis, são transmitidas por bactérias. E por hoje é só. Bom estudo e até a próxima.